Oi, som. Boa noite, igreja. Muito interessante a mensagem dessa peça, que tem tudo a ver com o que a gente quer falar nessa noite. E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Amém? Tem gente procurando ainda. Mateus 7, capítulo 12, diz assim: Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos aqui, podermos estar em comunhão uns com os outros, podermos louvar o teu nome, reconhecer quem tu és em nossas vidas, poder prestar louvores a ti. Te agradecemos por podermos ler a tua palavra e refletir sobre ela, que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor já tem falado ao longo deste culto. Que o Senhor permaneça no nosso meio e que o Senhor faça a tua obra nos nossos corações, ó Deus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos numa série, e aí como você pode ver aqui atrás, sobre relacionamentos. E domingo passado o pastor Ivonaldo falou sobre a importância dos relacionamentos, sobre como nós devemos investir em relacionamentos, como nós necessitamos desse relacionamento. A verdade é que os nossos relacionamentos, eles são uma base, a base da nossa realização pessoal e da nossa felicidade. A gente costuma dizer que ninguém é feliz sozinho, que Deus nos criou para viver em comunidade. Desde lá do Éden, Deus viu o homem estando só, e reconheceu que o homem precisava de uma companhia e criou a mulher. Então, desde o início da humanidade, nós vemos Deus percebendo e nos criando com esse propósito de vivermos juntos, reunidos como seres humanos. Essa nossa capacidade de se relacionar e principalmente a nossa necessidade faz parte da natureza humana. Embora nós tenhamos momentos em que nós queremos ficar sozinhos, isso é normal, nós somos felizes mesmo quando nós estamos com as pessoas que nós amamos, quando nós estamos com a nossa família, com os nossos amigos. Assim como Deus deseja se relacionar conosco, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele, ele também espera que a gente se relacione bem uns com os outros. Apesar da gente saber disso, que nós precisamos de amigos, nós precisamos de família, nós precisamos viver em paz uns com os outros, em muitos momentos nós somos incapazes de manter relacionamentos verdadeiros. Nós somos incapazes de manter a paz, nós somos incapazes de ser profundos uns com os outros, nós às vezes de problemas que passamos, de traumas que passamos, nós aprendemos a nos tornar pessoas superficiais nos relacionamentos. Outra causa de termos relacionamentos superficiais ou relacionamentos quebrados é o mundo moderno que a gente vive. O homem moderno, ele é cheio de distrações, cheio de coisas para fazer. Nós estamos sempre, às vezes, insatisfeitos com as pessoas ao nosso redor, com o que nós temos, o que nós queremos ter. Com tantas distrações e tantas insatisfações, nós somos incapazes de olhar a pessoa que está ali do nosso lado, que é um ser humano, que tem necessidades como a gente. A gente é capaz de conviver com alguém, mas estar desconectado dessa pessoa. Às vezes nós estamos ansiosos demais por aquilo que nós queremos conquistar no futuro e nós deixamos de desfrutar aquilo que nós já temos hoje.
E eu vou dizer para vocês, das coisas que nós podemos possuir, a mais importante são relacionamentos verdadeiros. Você pode possuir muitas coisas materiais, mas sem família, sem amigos, nós não somos felizes de verdade. Nós podemos muitas vezes estar fisicamente perto das pessoas, mas o nosso coração está distante uns dos outros. Não temos tempo para ser íntimo das pessoas e muitas vezes nós nem desejamos intimidade. Preferimos ficar na superficialidade. Às vezes nós nem queremos, nós nem sabemos o que realmente as pessoas sentem e nem estamos interessados em saber o que elas passam. Nós já temos os nossos problemas, nossas coisas para resolver. Eu não quero saber do problema dos outros. Por isso que existem tantos conflitos e tantos relacionamentos quebrados. Nós muitas vezes não procuramos olhar o lado do outro, ver o que o outro sente, o que o outro precisa. E quando a gente fala de relacionamento corrompido, relacionamento quebrado, infelizmente nossa primeira atitude às vezes é colocar a culpa no outro. Nós temos a dificuldade de se colocar no lugar do outro e temos dificuldade em reconhecer os nossos erros e buscar corrigir eles. Nós sempre dizemos, o outro é que fez isso comigo. O outro é o culpado pelo que está acontecendo. O outro é o que é o errado. Eu não errei em nada. Nós temos dificuldade em reconhecer que nós temos dificuldade em nos relacionar. Às vezes, nós olhamos pessoas cheias de outros ao redor e a gente pode pensar assim, aquela pessoa ali, ela tem muitos amigos. Mas ainda assim, eu posso estar rodeado de pessoas e me sentir sozinho. Eu posso ter muitos amigos, que eu considero amigos, mas nenhum deles me conhecer de verdade. Porque às vezes nós colocamos máscaras, fingimos ser o que as pessoas querem que a gente seja. Fingimos ser alguém que a gente não é por conveniência. Nós temos dificuldade em nos relacionar. Nós temos que reconhecer que nós precisamos aprender a nos relacionar melhor. Mesmo precisando tanto das pessoas ao nosso redor, nós muitas vezes desprezamos elas. E às vezes, de tanto desprezar as pessoas, de tanto afastar elas da gente, a gente fica sozinho. E é só quando nós nos sentimos sozinhos que nós reconhecemos o quanto nós precisamos uns dos outros. É o nosso egoísmo que se torna uma barreira para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. O egoísmo me faz buscar só aquilo que me interessa. Ao invés de pensar no outro, eu penso primeiro nas minhas necessidades, naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero. Se você olhar a atitude desse cliente aí, né? Ninguém ia querer um cliente desse na sua loja, né? Ele sempre colocando a culpa no outro. Não gostou do restaurante, não gostou do atendimento, não gostou da demora, mas não olhava para si mesmo, que era ele que estava tratando os outros mal, era ele que estava pensando só nele mesmo e esquecendo dos outros. Nós esperamos que as pessoas façam primeiro por nós, para quem sabe a gente fazer por elas também. Mas olha só o texto que a gente leu. Ao contrário do que a gente costuma fazer, esperar que o outro faça por mim, para que eu possa, quem sabe, fazer por ele, Jesus ele nos ensina uma lição que nós devemos aplicar em todos os nossos relacionamentos. Fazer pelo outro o que eu quero que alguém faça por mim. Isso significa tomar iniciativa. Independente da atitude do outro, mesmo que às vezes seja hostil, ao invés de acusar os outros ou tentar se justificar as nossas atitudes, nossa atitude deve ser primeiro amar, primeiro servir, para que depois eu possa ser servido e também possa ser amado. O texto de Mateus que a gente leu, ele nos incentiva a fazer primeiro para receber depois.
a abrir mão da minha vontade, da minha necessidade, para que eu possa satisfazer a do outro. Isso é que é viver relacionamentos desinteressados. Porque nós vemos num mundo em que os relacionamentos, muitos deles são movidos por interesse. Se a gente observar uma pessoa que está em posição de poder, normalmente ele é muito bem tratado por todos que estão abaixo dele. Mas aquelas mesmas pessoas que são gentis com quem está acima delas, com medo de alguma coisa, de ser prejudicado, quando se trata dos iguais a ela, ou dos que ela acha que está abaixo dela, não sabem tratar o outro com a mesma gentileza e com a mesma cordialidade, por interesse. Algumas pessoas fazem amigos pensando em como aquela amizade pode fazer ela lucrar alguma coisa. Existem pessoas, inclusive, que se casam por interesse financeiro. Outras só estão dispostas a ajudar quem tiver podendo ajudar ela também. Isso não é servir, isso é investir. Eu vou fazer porque eu quero que essa pessoa me faça também. Mas será se Jesus, quando disse isso, ele estava dizendo que nós devemos fazer, esperando que a pessoa faça por nós também? Será se é isso que ele está dizendo? Faça, porque com certeza alguém vai fazer por você. Todas as vezes que você ajudou alguém, será que essa pessoa lhe ajudou de volta? Nem sempre, né? Existem pessoas que não são gratas assim e que não retribuem a gentileza que nós fizemos por ela. Porque se fosse assim, seria fácil. Bastava, eu quero que um irmão faça algo por mim, então eu faço por ele, que com certeza ele vai fazer de volta. Ele tem essa obrigação de fazer. Não era esse tipo de troca que Jesus estava falando quando disse esse texto. As pessoas nem sempre retribuem o que nós fazemos por ela. Nós temos que fazer de forma desinteressada. Eu já vi pessoas se decepcionarem com amigos, porque um dia ela fez algo pelo amigo, e no dia que ela precisou de alguma coisa, aquele mesmo amigo não fez por ela. Aí você vai dizer assim, mas não é isso mesmo? Não deveria ser assim? Se você faz algo por alguém, esperando que ela faça de volta, você não está amando ela de verdade. Você não está amando, pelo menos, de forma incondicional. Quando nós amamos com condições, nós vamos só amar aqueles que nos amam. Eu só vou fazer o bem por quem vai fazer o bem de volta por mim. Se aquela pessoa não tem nada que possa me ajudar, me interessar, eu nem chego perto daquela pessoa. Esse é o tipo de amor seletivo que a gente vive no mundo de hoje. Aquela pessoa não significa nada para mim até que ela faça algo por mim. E é interessante que como a gente reproduz os nossos relacionamentos com os outros no nosso relacionamento com Deus. A gente se decepciona com Deus quando as coisas não saem como a gente esperava. Senhor, mas eu te sirvo. Senhor, mas eu sou dizimista. Senhor, mas eu estou aqui na igreja. Por que que não deu certo esse meu plano? Por que que não deu certo aquilo que eu queria? Por que que eu não passei? Por que que eu perdi o emprego? Por que que eu estou doente? Muitas vezes nosso relacionamento com Deus é movido por interesse também. Eu só estou satisfeito com Deus, eu só amo a Deus, enquanto Deus é útil para mim. Quando as coisas não saem como eu quero, quando os nossos planos são frustrados, aí a culpa é de Deus. Eu obedeço a Deus só pelos benefícios que Ele pode me dar. Mas você sabia que Deus continua amando você, mesmo quando os seus planos não dão certo? Deus não abandonou você, mesmo quando as coisas dão errado na sua vida. Deus não deixou de amar você, mesmo quando você ficou doente. Nós achamos que Deus, Ele só está conosco enquanto as coisas estão dando certo, é minimizar o poder de Deus. Ou é achar que Deus só não deixa nada de mal acontecer com a gente.
Você imagine um pai ou uma mãe, será que ele deixa de amar o filho porque ele não pôde dar algo para o seu filho? O filho quer um brinquedo, quer um presente, quer uma viagem, aí o pai não pode dar. Será que ele deixa, é porque ele não ama o filho que ele não pode dar aquilo? Pelo contrário. Eu acho que um pai ou uma mãe, quando ele não pode dar algo para o filho, ele fica com o coração partido, mas ele continua amando seu filho. Deus é dessa forma. A Bíblia nos ensina a amar de forma incondicional, sem colocar condições, exigências ou preferências. Se nós amarmos as pessoas assim, sem interesse, sem exigências, vamos fazer sem esperar nada de volta. Mas mesmo assim, nós vamos receber de volta. Essa é a essência desse versículo de Mateus. Eu quero que as pessoas me façam o bem, eu vou fazer o bem. Mas eu também não vou ficar decepcionado quando aquela pessoa que eu ajudei não me ajudar também. Porque eu sei que quando nós plantamos, nós colhemos. Pode ser que aquela pessoa que eu ajudei, ela não esteja disponível para me ajudar. Mas Deus vai mandar alguém para me ajudar. Deus vai mandar alguém para suprir minha necessidade. É isso que Jesus queria nos ensinar. E aí, o tema de hoje, você deve ter visto aí no boletim, no guia de estudo, é faça você primeiro, baseado no versículo que nós lemos. E para ilustrar, eu queria listar 3 atitudes que nós gostamos de ver nos outros, que nós gostamos que os outros façam por nós, mas para que nós possamos fazer pelos outros primeiro. 3 atitudes. Em primeiro lugar, a primeira atitude que nós gostamos de ver nos outros, nós gostamos que as pessoas nos incentivam, e nos valorizam. Quem não gosta disso, né? Às vezes ser motivado por alguém é a diferença entre vencer ou não um desafio. Quando nós estamos desanimados, nós estamos tristes, quando tem alguém que está ali do nosso lado, que diz, vai dar certo, persevere que você vai conseguir, alguém nos incentivando, pode ser a diferença entre nós desistirmos e nós continuarmos insistindo. Nós precisamos de pessoas assim do nosso lado. Muitas vezes, as circunstâncias da vida nos trazem desânimo, e é justamente pessoas do nosso lado nos incentivando, nos apoiando, que ser de alguém que um dia ajudou você na hora da sua dificuldade. É interessante, agora mesmo, antes de a gente chegar na igreja, quando a gente chegou na igreja, eu e a Bruna, ela cumprimentou um irmãozinho ali, e esse irmão, ela tinha encontrado ele lá em outra igreja que ela estava. E ela já tinha me falado dessa história. Ela disse que quando estava na outra igreja, ela disse que ninguém falava com ela lá. Ela chegava na igreja, passou 1 ano indo para a igreja, e ninguém falava com ela. Ela já tinha me falado isso. E ela tinha me falado também que tinha um irmãozinho que sentava do lado dela, que era o único que falava com ela, e um dia disse para ela assim, disse para ela que toda semana orava por ela. Olha só. Isso foi um incentivo para ela, porque ela morava sozinha em Teresina, às vezes desanimada, embora muita gente não tenha ajudado, mas um irmão que nem conhecia ela, disse para ela que orava por ela. E hoje ela pôde reencontrar ele aqui, né? Coincidência. E agradecer a ele por esse incentivo que ele prestou para ela, naquele momento que ela estava lá, quase 10 anos atrás. As pessoas que nos ajudam, que nos fortalecem, nos incentivam, elas ficam marcadas na nossa vida. Nossos melhores amigos são, ou pelo menos deveriam ser, pessoas que nos incentivam. Não dá para manter relacionamentos profundos, duradouros, com pessoas que sempre nos depreciam. Nós temos a tendência exatamente de evitar pessoas assim e procurar pessoas que acreditam no nosso potencial e que nos dão força. Aliás, se você tem amigos que não lhe incentivam, que na verdade lhe depreciam,
você precisa rever esse relacionamento, como a gente diz lá, destrutivo. Lá no CR a gente fala isso, comportamentos destrutivos. É quando eu faço uma coisa que me faz mal, mas eu continuo fazendo aquilo. E a gente diz que é insanidade isso. Claro, o ser humano é o único que é capaz de fazer isso, né? Saber que algo lhe faz mal e continuar praticando aquilo. Aquele vício me faz mal, mas eu continuo praticando ele. Aquele relacionamento me deixa para baixo, desanimado, mas eu continuo nele. Você precisa romper esse tipo de relacionamento. Procurar pessoas que lhe incentivam, que lhe ajudam. Não pessoas que falam só o que você quer ouvir. Porque o amigo verdadeiro, ele lhe incentiva, ele dá apoio, mas na hora que você precisar ser corrigido, ele também tem coragem de lhe corrigir. Algumas pessoas têm muita dificuldade em ser corrigidas, né? Só querem ser alisados, só querem ser confirmadas suas opiniões. Mas o amigo verdadeiro que lhe ama, ele vai lhe incentivar, ele vai lhe ajudar, ele vai estar com você, mas ele também vai falar a verdade para você, quando você precisar. Muitos de nós, inclusive, nós carregamos traumas e marcas, porque nós não recebemos incentivo de pessoas que deviam nos incentivar. Talvez foi o pai ou a mãe que disse para nós que nós não iríamos prestar, que nós não tínhamos jeito, que nós não sabíamos fazer nada, e outras coisas mais que talvez você tenha ouvido. E isso marca a gente, não tem jeito. O pai e a mãe deveriam ser aquelas pessoas que estão nos incentivando, que estão acreditando no nosso potencial. O marido deveria incentivar a esposa, e a esposa o marido, em todas as circunstâncias. As mulheres gostam muito de perguntar isso para o homem, né? Amor, eu estou linda, estou bonita. Diga sempre que ela está linda e que ela está bonita, viu? Diga sempre isso, para o bem do relacionamento. Incentive ela. Diga que ela está linda, mas diga assim, você poderia usar isso, né? Você poderia trocar isso. Mas use essa palavra de afirmação com sua esposa. Incentive ela. O hábito de incentivar uns aos outros explica porque que algumas pessoas atraem os outros e porque que algumas pessoas repelem os outros. Você já observou isso? Eu já observei. Houve uma época da minha vida que eu prestava atenção nisso. Por que tem tanta gente que adora estar na companhia daquela pessoa ali, e por que tem pouca gente que não gosta de estar na minha... Tem pouca gente que está na minha companhia, que me procura? E a resposta pode ser essa. O que as pessoas ouvem quando elas estão perto de você? Às vezes tem gente que você vai conversar com ela e ela não demora muito que ela começa a falar mal dos outros. Parece que ela se sente menos ruim com ela mesma quando ela deprecia as pessoas. Quem é que gosta de estar na companhia? Quem é que gosta de pessoas que murmuram o tempo inteiro, que reclamam, que tudo está ruim? Ninguém gosta. Se você quer ser uma pessoa carismática, se quer ser uma pessoa que tem amigos que apreciam a sua presença, a sua companhia, que tal você começar incentivando eles, elogiando eles? Eu falei de ser incentivado e valorizado pelas pessoas. Ser valorizado é estar na presença de pessoas que reconhecem as nossas qualidades, nos fazem elogios. É interessante que nós temos uma imensa facilidade de reconhecer as qualidades e os defeitos das pessoas. Mas, não sei por que, normalmente nós expomos mais, verbalizamos mais os defeitos das pessoas. Eu não sei por que isso. Mesmo conhecendo as qualidades das pessoas, eu não sei se é um orgulho que há em nós, de reconhecer que aquela pessoa tem aquela qualidade, e talvez eu não tenha ela. Eu não sei se é um ambiente de competição que a gente vive, que as pessoas estão sempre querendo ser melhor umas das outras. No trabalho eu quero ser melhor, eu quero ter o carro melhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo.
e a gente tem a dificuldade de elogiar as pessoas, de valorizar as pessoas. Talvez o egoísmo que habita em nós só conseguimos olhar para nós mesmos, não conseguimos olhar para o outro e reconhecer as qualidades dos outros. Nós precisamos elogiar mais. Deixar de ser valorizado faz tanta diferença na nossa vida, né? Por que não faria diferença na vida dos outros? Nós devemos fazer mais isso. Elogie e você será elogiado. Incentive e você será incentivado. Trate as pessoas como importantes e elas retribuirão o mesmo tratamento com você. Valorize a pessoa que Deus colocou para viver do seu lado. Nós, às vezes, somos fáceis de valorizar as pessoas de fora, mas aquele que vive com a gente, que batalha com a gente, que está do nosso lado, dentro de casa, nós, às vezes, não valorizamos essas pessoas. Ressalte as qualidades da sua esposa e ela vai lhe amar cada vez mais. Elogie o seu marido e os defeitos dele talvez não sejam mais tão importantes para você. Não façam tanta diferença, porque você vai ver mais as qualidades. Incentive os seus filhos e eles vão crescer com confiança para vencer os desafios da vida. Incentive eles. Seus filhos precisam muito do seu incentivo. Eles precisam muito que você acredite neles. Diga que eles podem conseguir. Porque se começar dentro de casa o desânimo, lá fora, o que não vai faltar é isso. Pessoas nos criticando, pessoas com inveja, pessoas querendo nos derrubar, pessoas querendo ser melhor que a gente. Não falta isso. Mas pelo menos dentro de casa, seus filhos ouvirem palavras de elogio, de incentivos, eles podem acreditar que eles podem conseguir, que eles podem alcançar os sonhos dele. Então, nós gostamos de ser valorizado, incentivado, elogiado. Então, faça isso com os outros. Faça isso com as pessoas ao seu redor também. E você vai ver como elas vão lhe tratar também dessa forma. Em segundo lugar, atitudes que nós gostamos de receber dos outros, nós gostamos que as pessoas nos perdoem. Todas as pessoas têm defeitos e um dia elas vão errar com a gente. Assim, ser capaz de perdoar é algo indispensável para nós mantermos nossos relacionamentos. Indispensável. Porque as pessoas um dia vão errar com você. Se você quer manter um relacionamento, você tem que aprender a perdoar. A verdade é que eu acredito que os verdadeiros motivos que fazem os relacionamentos serem quebrados e permanecerem quebrados, não é pelo que aquela pessoa fez contra você. É pela sua dificuldade em perdoar aquela pessoa. É a sua dificuldade de perdoar. Às vezes, guardar ressentimento traz em nós algum tipo de satisfação, mas a verdade é que quem não perdoa faz mais mal a si mesmo do que a outra pessoa que ela está magoada. A amargura, ela nos torna amargos. O nome já está dizendo, né? Então, como é que vai fazer mal para o outro? Se eu que estou amargo. E o pior, isso contamina os nossos relacionamentos. Com Deus, com as pessoas ao meu redor. É um peso que às vezes nós carregamos, mas nós não precisamos carregar. Ainda tem outra coisa sobre perdoar os outros. Se você tem dificuldade em perdoar, provavelmente é porque você não tem uma ideia verdadeira, realista sobre você mesmo. Você não se vê de forma realista. Porque se você se visse de forma realista, você perceberia os defeitos que você tem e quanto você é carente do amor de Deus. E aí você conseguiria perdoar os outros. É impossível andar com Deus e não se tornar uma pessoa capaz de perdoar. É impossível. Nós normalmente somos influenciados pelas pessoas que nós caminhamos, pelas pessoas que nós convivemos.
Se você convive com Deus e Deus é alguém disposto a perdoar, você deve se tornar alguém também disposto a perdoar. Deus perdoa todos aqueles que pedem perdão a Ele. Todos. Deus não retém o perdão, Deus não coloca condições para perdoar, Deus não cobra preço para perdoar, e nós também devemos ser assim. Até porque só o perdão é capaz de restaurar qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Essa amargura e às vezes ressentimento que a gente guarda das pessoas, esse sentimento que a gente alimenta em relação às pessoas, terminamos alimentando também em relação a Deus. Perdoe agora. Pense aí nas pessoas que você precisa perdoar. Pense nos relacionamentos, seus relacionamentos que ainda estão quebrados. Aquela pessoa que quando você lembra dela, você já fica com raiva. Você já fica chateado. Vem um sentimento ruim. Eu costumo usar esse critério na minha vida, para me saber se eu tenho algo contra aquela pessoa, se eu tenho algum ressentimento. Quando eu lembro dela, que tipo de sentimentos vem? Vem sentimentos ruins? Vem ressentimento? Vem dor? Vem mágoa? Ou não? Vem amor? Vem compaixão? E aí eu percebo, eu preciso perdoar essa pessoa. E como eu não sou uma pessoa tão fácil de perdoar, eu faço uma coisa que me ajuda, eu oro a Deus. Eu digo, Senhor, essa pessoa fez isso para mim, eu estou chateado, eu não fiz nada por ela, contra ela, e eu não consigo perdoar ela. Se você não consegue perdoar alguém, talvez seja porque você ainda não orou a Deus sobre isso. Quando você orar, talvez nem precise muitas vezes, você vai conseguir liberar perdão para essa pessoa. Às vezes nós não sabemos até quando nós teremos a oportunidade de perdoar alguém. Nós não saberemos até quando essa pessoa ainda vai estar do nosso lado, ainda vai estar viva. Seu pai, sua mãe. E aí, se você perder ela, ao invés de falta de perdão, você vai gerar um arrependimento na sua vida. Pare de guardar ressentimento pelas injustiças que você sofreu, pelas pessoas que fizeram mal contra você, e você vai viver em paz. Quando nós quisermos receber perdão do próximo, voltando ao texto, nós temos que aprender a perdoar primeiro. Ah, mas ele não veio me pedir perdão. Ah, mas ele não fala comigo. Resolva primeiro você e Deus. Depois você pode tratar com a pessoa. Ah, mas não é justo isso que ele fez comigo. Não era justo também Jesus Cristo morrer na cruz por causa do nosso pecado. E mesmo assim Deus mandou ele para morrer. Então nós não estamos falando de justiça. O perdão, ele não foi feito para quitar o débito, para compensar o que aconteceu. Não, não foi para isso que o perdão foi feito. O perdão foi feito para nos libertar do mal, da amargura que está dentro de nós. Libere perdão e você receberá misericórdia. Lá em Lucas 6,38 diz assim: dei e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Não sonegue o perdão. Não sonegue a liberação desse perdão para essas pessoas. Por último, a última atitude que nós gostamos que os outros façam conosco, para que nós possamos praticar também, é que nós queremos que as pessoas nos ouçam e nos compreendam. Estar dispostos a ouvir é um ato de amor. Demonstrar interesse naquilo que o outro sente, naquilo que o outro está passando. Quando nós nos concentramos em ouvir aquilo que o outro tem a dizer, nós passamos essa mensagem para a pessoa, de que ela é importante para nós. Só o fato de você estar disponível para ouvir alguém, significa que aquela pessoa é importante para você. Quando nós nos concentramos em alguém, nós estamos passando essa mensagem para a pessoa. Qualquer coisa que eu poderia fazer não é tão importante quanto ouvir ela, quanto ouvir o que ela tem a dizer.
Pessoas ativistas, como eu, lá no CR eu estou aprendendo a reconhecer alguns pecados, alguns maus hábitos que eu nem sabia que tinha. Pessoas ativistas como eu, sabe como é que elas pensam? Talvez você se identifique. Elas acham que o que eu posso fazer pelo outro é a melhor coisa que eu posso fazer por ele. É mais importante eu fazer algo por alguém do que eu estar com alguém. Você entende isso? Você pode ser um pai que trabalha duro, que dá o melhor para o seu filho. No entanto, o seu filho, pode ser que ele tenha a impressão que você não ama ele. Como é isso? Eu trabalho duro o dia todo, sustento a casa, eu dou as coisas que ele precisa, mas pode ser que seu filho ache que você não ama ele. Por quê? Porque nada substitui a sua presença. Estar com ele, ouvir ele, compartilhar momentos com ele, isso é mais marcante do que qualquer bem material. Eu tenho certeza que você foi criança e o que você lembra de ruim não são bens materiais que você não teve. Pelo contrário, criança brinca com qualquer coisa. Não precisa ser aquele. Mas se o seu pai e sua mãe não tiveram tempo para ouvir, para compartilhar momentos com você, isso ficou marcado na sua vida. Não repita esse mesmo erro com seus filhos. Qual foi a última vez que você ouviu alguém de forma concentrada e interessada? Sem o smartphone para desviar sua atenção, sem o pensamento no próximo compromisso, que faz você acelerar o assunto, bora encerrar, eu tenho que ir. Qual foi a última vez que você fez isso? Nós somos carentes de afeto e de atenção. Mesmo que a gente não reconheça, nós temos esse orgulho. Mas ao mesmo tempo, nós não queremos dar afeto e atenção. Isso é contraditório. Nós queremos receber, mas nós não queremos dar. Se nós não estamos dispostos a ouvir as pessoas ao nosso redor, nós também não vamos compreender elas. Ouvir é o primeiro passo para me compreender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Se colocar no lugar do outro e buscar compreender, nos previne de julgar o nosso próximo de forma precipitada. Quantas vezes nós fazemos isso nos nossos relacionamentos? Julgamos de forma precipitada. Alguém chega para nós e diz assim: fulano de tal não está mais indo para a igreja. E nós já temos na ponta da língua uma resposta, um julgamento, uma decisão que nós achamos que é perfeita. Nós nem queremos ouvir a história toda. Ah, mas ele sempre foi assim mesmo. Ah, é porque ele não se converteu de verdade. Mas nós não somos, às vezes, capazes de ir até aquela pessoa e ouvir dela o que ela está passando. Quantas pessoas estavam no nosso convívio e não estão mais hoje aqui? Talvez você nem lembre, porque você não pensa nelas. Mas tem muitas pessoas que estão aqui, que não estão mais aqui. Uma pessoa que era do seu pequeno grupo e não está mais no seu pequeno grupo. Você sabe por que ela não está mais com você? Por que ela não está mais indo para as reuniões? Ou você só pensa assim: não, é falta de compromisso mesmo. Você foi até aquela pessoa, você delegou, disse assim: não, isso é responsabilidade do líder. É o líder do PG que tem que ir atrás. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: cuidem uns dos outros, incentivem uns aos outros, orem uns pelos outros. É isso que a Bíblia diz. Quem já não se sentiu desprezado por alguém que nunca nem quis ouvir? É por isso que nós temos que aprender a praticar isso em relação uns aos outros, para que nós possamos receber isso também. Eu reconheço que eu preciso ser ouvido, eu reconheço que eu preciso ser valorizado, eu reconheço que eu gosto de elogios, eu reconheço que eu sou falho e eu preciso, de vez em quando alguém precisa me perdoar, ou frequentemente, e eu preciso fazer isso em relação aos outros, porque ela precisa também. Os relacionamentos, eles se fortalecem quando nós tomamos essa iniciativa, nós tomamos essa atitude uns para com os outros, não esperando que o outro faça por mim, mas eu faço primeiro, eu amo primeiro, eu cuido primeiro,
eu perdoo primeiro. E você vai ver como você vai receber isso de volta. Como as pessoas vão lhe valorizar, lhe elogiar. Como elas vão estar disponíveis para lhe ouvir também. O que a gente planta é o que a gente colhe. Lá em Mateus 25, 45 diz assim: Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes meus mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Além disso, ainda tem isso. Ainda tem essa questão. O que nós fazemos pelo nosso próximo, nós fazemos por Deus. O que nós fazemos pelo aquela pessoa que está ao nosso redor, nós fazemos por Jesus. E o que nós deixamos de fazer, nós deixamos de fazer por Jesus também.